Dando continuidade ao vídeo anterior, que foi interrompido, basicamente nós temos aqui, voltando, personificação, né? E atribuído características humanas, guiar, ouvir, falar a um ser que não é, que nem é um ser, né, na verdade, a um objeto que não é humano. O vento fazia promessas suaves a quem o escutasse. Aí eu pergunto pra você, o vento, ele faz alguma coisa que seja relacionada a promessas? Não, o vento até faz algumas coisas, mas ele não faz promessas, ok? Certo? Então, promessa é uma característica humana e não do vento, mas como você atribuiu ao vento, então é uma personificação. Chora violão. Violão chora? Não. Quem chora? O ser humano. Então, atribui uma característica humana a um objeto. Personificação. O dia acordou feliz, o sol sorria para mim. Aí eu pergunto para você, o dia é capaz de acordar? E principalmente, ele é capaz de acordar feliz, com um sentimento? Não. E o sol sorria para mim. Sol nem dente tem, então ele não sorri. Então é uma capacidade humana atribuída a uma outra coisa. No caso, o sol, sorrir, dia acordar feliz. O vento assobiava esta manhã em que o céu chorava. Aí eu pergunto para vocês, o vento assobia? Não, o vento não assobia. Assobiar é uma característica humana. Aí, e o céu chora? Não, o céu não chora. Então, é uma característica humana, atribuída a outra coisa que não é humana. No caso aqui, esse chorar, você pode ser que ele esteja comparando com o ato de chover. Mas no sentido... E aqui, assobiar, ele deve estar se referindo ao som que o vento produz quando ele quando está ventando, né? Certo? Mas aqui, como ele usa assobiar e como ele usa chorar, que são características exclusivamente humanas, então há uma personificação. Naquela noite, a lua beijava o céu. A lua pode beijar? A lua tem boca? Não tem. Então, a característica de quem? Humana. E foi atribuída a quem? A lua. A lua não é humana. Personificação. Após a erupção do vulcão, o fogo dançava por entre as casas. Dançar é uma característica humana. Está atribuída a quem? Ao fogo. O fogo não é humano, então é uma personificação. E temos também a antítese, outra figura de linguagem. Vamos lá. A antítese é uma figura de pensamento que acontece por meio da aproximação de palavras com sentidos opostos. É uma figura de linguagem ou figura de pensamento, tá? Figura de pensamento é um tipo de figura de linguagem. O que isso quer dizer? Você vai pegar termos que são naturalmente opostos. Você vai ter os antônimos e você tem os sinônimos. A antítese vai pegar antônimos. O que são antônimos? São palavras que são opostas. E vai colocar junto uma frasezinha num texto. Certo? De forma que faça sentido, tá? Se não fizer sentido, aí você tem uma outra figura de linguagem que não vai ser discutida aqui no momento. Mas na antítese você vai pegar antônimos, ou seja, palavras que têm sentido oposto, colocar numa frase. De forma que faça sentido. O ódio e o amor andam de mãos dadas. Então, qual é o oposto de amor? Ódio. Qual é o oposto de ódio? Amor. Então, você tem duas palavras que são opostas dentro de uma frase. Dentro de uma oração. O dia está frio e meu corpo está quente. Quais são os termos que são opostos? Frio. Qual que é o oposto? Qual que é o antônimo de frio? Quente. Qual é o antônimo de quente? Frio. Então, são duas palavras com sentidos totalmente opostos que estão colocadas dentro de uma única... Duas palavras com sentido oposto dentro de uma única frase, dentro de uma única oração. A vida e a morte, duas figuras de uma mesma moeda. Qual que é o oposto de vida? Morte. Qual que é o oposto de morte? Vida. Então, são dois opostos, ou seja, uma antítese dentro de uma oração. Quando isso acontece, a gente tem uma figura chamada antítese. Certo? São naturalmente opostos. Tristeza e felicidade são o quê? São antônimos. Qual que é o contrário de tristeza? Felicidade. Qual que é o contrário de felicidade? Tristeza. A tristeza e a felicidade fazem parte da vida. Faz sentido a frase? Faz. São dois termos opostos? São. Temos o quê? Antítese. Faça sol ou faça chuva, estarei no teatro. O que isso quer dizer? Que o dia com sol é o oposto de um dia com chuva. Então, sol e chuva mantêm uma relação ali de oposição, ok? Ainda que essa relação não seja tão literal quanto de vida e morte, de tristeza e felicidade, mas ainda assim possui uma relação de
oposição. Elas são antônimas, no caso. O céu e a terra, mesma coisa. O céu e terra possuem a mesma relação que sol e chuva, certo? As duas são o quê? São antônimos. Então, são diferentes, são palavras que se opõem. O céu e a terra se fundem tal qual uma pintura. A luz e a escuridão estavam presentes em sua obra. Então, qual que é o oposto de luz? Escuridão. Qual é o oposto de escuridão? Luz, certo? Então, dentro de uma frase, de forma que faça sentido, elas constituem uma relação de antítese. E verdade e mentira. Qual que é o contrário de verdade e mentira? Qual que é o contrário de mentira? Verdade. Não sei dizer qual verdade reside na mentira, certo? Uma frase que faz sentido, em que dois termos opostos são colocados lado a lado, de forma que faça sentido. Acabou? Então, é isso.